Oi, pessoal! Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um conteúdo que vai aparecer na sua prova. Uma questão da sua prova vai tratar sobre essa matéria. É uma matéria um pouco mais chata, mas você vai ver que eu vou tornar tudo mais simples, mais fácil. Você vai gostar desse conteúdo e vai guardar para sempre, não vai mais esquecer. Prof, de qual matéria que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre organização administrativa. O que é mais cobrado sobre organização administrativa? O conteúdo de autarquias. E esses são os artigos mais cobrados sobre o Decreto-Lei número 200, que pode aparecer na sua prova. Vamos lá. Organização da administração. Eu estou falando da máquina pública. Como é que ela se organiza? Existe a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta são os próprios entes federados, unidades políticas que têm autonomia. Quais são eles? Município, estados, Distrito Federal e a União. São os entes federados que são a administração pública direta. E a administração pública indireta, prof? São 4 entidades com personalidade jurídica própria, autonomia, orçamento próprio. Quais são elas? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok, prof, como é que funciona essa dinâmica? O que acontece, gente? A administração pública direta, em um determinado momento, ela percebeu que ela estava prestando muitas atividades, que ela estava assumindo muitas funções. Com esse acúmulo de funções, estava difícil se tornar eficiente, prestar aquelas atividades de forma eficiente. O que a administração pública direta fez, então? Criou entidades da administração pública indireta. Criou autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê, prof? Porque essas entidades têm personalidade jurídica própria, vão ter autonomia, pessoal próprio. É como se a União tirasse dos ombros dela aquela atribuição e falasse assim: vou criar uma pessoa jurídica que vai cuidar desse assunto. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o INSS. Foi criada uma autarquia, o INSS, que ficou responsável pela prestação do serviço de previdência social, por fazer a gestão daqueles benefícios de previdência, por fazer a administração, a execução desse serviço. A União tirou dos seus ombros essa responsabilidade e passou para o INSS, que é uma autarquia. O que você tem que entender sobre essas entidades da administração pública indireta? Algumas características. Primeiro, todas elas são criadas através de lei. É a lei que cria a autarquia, a fundação, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Só que uma coisa é a lei criar, outra coisa é autorizar. Como assim, prof? A lei automaticamente cria as autarquias, automaticamente. Quando foi instituída uma lei falando que está criado o INSS, foi criado. Aquela lei criou o INSS, já criou o INSS. Só que a lei autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Como assim? A lei, por exemplo, que autorizou a criação da Petrobras, falou o seguinte: autoriza-se a criação da Petrobras. Autorizou a criação. Prof, mas quando é que se deu a efetiva criação da Petrobras? Mediante o registro dos atos constitutivos na junta comercial. Por que junta comercial? Você tem que entender que as entidades da administração podem prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas. O que acontece? Quem é que busca lucrar? Quem é que está doido com dinheiro? O particular. Quem busca lucrar é o particular. Entretanto, existem algumas atividades, alguns setores que estão ligados a questões estratégicas, relevante interesse coletivo, segurança nacional. Algumas áreas que demandam a atuação do Estado, por exemplo, exploração do petróleo, questões de relevante interesse coletivo. Ou seja, em alguns setores, o Estado vai explorar a atividade econômica. Prof, a Petrobras foi criada para lucrar, para o Estado lucrar? Não. A Petrobras foi criada em razão desse relevante interesse coletivo. Mas é claro que a Petrobras pode lucrar. Pode sim. Então, o que você tem que entender? Os entes da administração pública indireta são criados ou para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. Quando eu falo de fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, o registro dos atos constitutivos daquelas entidades vai se dar no registro competente. Como assim, prof? Se eu estou falando, por exemplo, de uma empresa pública que presta serviço público, a lei
vai autorizar a criação daquela empresa pública, autoriza a criação da empresa para prestar o serviço de transporte de correio. A lei autorizou, mas a efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Qual que é o registro competente, prof? Se eu estou falando de uma empresa pública que presta serviço público, o registro da constituição daquela empresa vai se dar no cartório de pessoas jurídicas. Se eu estou falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, o registro daquela instituição vai se dar o quê? Na junta comercial. A junta comercial que faz o registro das pessoas jurídicas que estão o quê? Explorando atividade econômica. É assim que funciona. Ou seja, falei de administração pública indireta, eu vou lembrar de 4 entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Lembrando que a fundação, ela pode ser tanto uma fundação com personalidade jurídica de direito público ou uma fundação com personalidade jurídica de direito privado. Prof, qual que é a diferença? Gente, personalidade jurídica é, no mundo jurídico, no mundo das leis, aquela fundação segue as regras do direito público. Ela tem o quê? Personalidade jurídica de direito público. Ela segue as regras do direito público. Prof, quais são as regras do direito público? Olha o nome, direito público. Regras que quem segue são o ente público, correto? Então, quando eu falo de pessoas jurídicas de direito público, são aquelas que seguem as mesmas regras do ente estatal. Então, têm os mesmos poderes e estão sujeitas às mesmas limitações. E pessoas jurídicas de direito privado, que fazem parte da administração pública indireta, são aquelas entidades que estão sujeitas a regras do direito privado e também, como elas fazem parte da administração, também estão sujeitas a regras de direito público. Elas vão estar sujeitas a um regime jurídico misturado, regras misturadas, parte pública, parte privada. Entendi. Prof, eu estou entendendo, então. Quando a gente fala que se cair uma questão sobre organização administrativa, eu tenho que lembrar que a administração pública direta, municípios, estados, Distrito Federal e a União. Quando eu falo de administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Lembrando que as fundações podem ter personalidade jurídica de direito público, aí vão estar sujeitas às regras do direito público, ou podem ter personalidade jurídica de direito privado, aí vão estar sujeitas a regras do direito privado misturadas com algumas regras do direito público. Sim. Lembrando que a empresa pública e a sociedade de economia mista também são pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração, ou seja, estão sujeitas às regras do direito privado, mas também obedecem a algumas regras do direito público porque elas fazem parte da administração pública indireta. Entendi. Por hora, essa lógica que eu quero falar com vocês. Lembrando que criar é diferente de autorizar. A lei automaticamente cria a autarquia e autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. A criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista vai se dar com o registro dos atos constitutivos em cartório. A lei vai autorizar a criação da Petrobras, mas a Petrobras vai ser criada com o registro dos atos constitutivos. Lembrando que quando eu estou falando de uma empresa pública que presta serviço público, registro dos atos constitutivos no cartório. Quando eu estou falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, registro dos atos constitutivos na junta comercial. Lembrando, gente, do princípio do paralelismo das formas. Se eu usei uma lei para criar aquela entidade, eu vou usar uma lei para extinguir aquela entidade. Então, se a lei criou o INSS, uma lei pode extinguir o INSS. Beleza? Ok, prof. Entendi. Agora eu quero falar com você sobre 3 conceitos centrais que despencam nas provas. Olha só. É um tópico muito cobrado. Olha só. Desconcentração, galera. O que acontece, gente? Existem alguns tópicos que despencam nas provas e são muito fáceis. Então, eu quero passar um macete para vocês. O que acontece? Quando a gente fala de atividade administrativa, ela pode ser prestada de 3 formas. De forma centralizada, de forma desconcentrada e de forma descentralizada. Como assim? Centralização é quando o próprio ente federado presta um determinado serviço. Quando o próprio ministério, quando a própria União, através dos seus órgãos, presta um determinado serviço. De forma centralizada. Beleza. Desconcentração é um fenômeno de distribuição interna entre os órgãos. Eu tenho uma pessoa jurídica, dentro dessa pessoa jurídica existem vários órgãos. Existe uma mão
feita para pegar as coisas. Existe um estômago, feito para digerir algumas coisas. Existe um coração, feito para bombear o sangue, não é verdade? Cada órgão compõe uma pessoa jurídica. E cada órgão é um conjunto de competências, é um conjunto de atribuições. Cada órgão assume uma especialização. O Ministério da Educação cuida da educação. O Ministério da Saúde cuida da saúde. O Ministério do Desenvolvimento cuida do desenvolvimento. Cada órgão com a sua atribuição. Esse fenômeno de distribuição interna de competências entre os órgãos, a gente chama de desconcentração. Que é um macete? Pega o O de concentração. Esse O é O de órgão. Desconcentração, olha só, macete, galera. Desconcentração, olha o O grandão. O de concentração é O de órgão. Distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem uma pessoa jurídica. Prof, o que é órgão mesmo? Órgão é uma unidade de competência que compõe uma pessoa jurídica. Por exemplo, se eu chegar agora na Petrobras, pode saber que tem uma diretoria de contratos, que vai cuidar dos contratos. Pode saber também que tem uma diretoria de comunicação, que vai cuidar da comunicação do órgão. Pode saber que vai existir também uma diretoria de recursos humanos, que vai cuidar do RH. Cada diretoria é um órgão que vai o quê? Se especializar em uma função e todos esses órgãos estão dentro da Petrobras. Ou seja, órgão é distribuição interna de competências entre aqueles órgãos que formam aquela pessoa jurídica. Olha o desenho, gente, olha essa pirâmide. Eu tenho a União. Dentro da União eu tenho a Presidência, um órgão independente? Tenho. Também eu tenho vários órgãos que chamam ministérios. Cada ministério se especializa em uma determinada área? Sim. Dentro dos ministérios tem departamentos, diretorias? Sim. E dentro das diretorias, dos departamentos, tem seções de pessoal. Ou seja, entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. Se você começar a trabalhar hoje no estado de Minas Gerais, você pode trabalhar em uma diretoria. Essa diretoria está subordinada a uma superintendência. Essa superintendência está subordinada a uma subsecretaria. Essa subsecretaria está subordinada a um secretário. E funciona assim. Ah, prof, entendi. Entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. Entendi, prof. Beleza. Além disso, nós temos um terceiro conceito importante. Descentralização. Pessoal, descentralização é um fenômeno diferente. O que acontece? Os entes federados foram assumindo muitas funções. Um determinado momento eles viram, meu Deus do céu, tem coisa demais que a gente está fazendo. E está tudo sendo feito de forma ineficiente. Vamos separar as coisas. Vamos criar entidades da administração pública indireta e elas vão ficar responsáveis pela prestação de um determinado serviço. Vamos criar, por exemplo, o INSS. Vamos criar o INSS, a União pensou. E agora, esse serviço de previdência que fica no meu colo, agora eu vou repassar ele para o INSS. INSS, você é titular do serviço de previdência e está responsável pela execução desse serviço. Essa é a descentralização mediante outorga. O Estado, a União, o ente federado outorga a uma entidade da administração pública indireta uma determinada atividade. Repassa, transfere para ela a titularidade e a prestação daquele serviço. Então, quando o INSS foi criado, ele recebeu a titularidade e a execução daquele serviço de previdência. Foi assim que aconteceu. Prof, desse jeito a União tirou do ombro dela aquele serviço. Exatamente. Isso que é descentralização. Só que além dessa hipótese de descentralização mediante outorga, também existe a possibilidade de descentralização mediante delegação. E isso acontece através de contrato. O ente federado, por exemplo, tem uma certa atribuição. O município de Belo Horizonte tem a função de prestar o serviço de transporte municipal. Mas já está fazendo muita coisa, está muito ocupado. O prefeito faz o seguinte: vamos contratar uma empresa privada. Essa empresa privada, ela vai prestar o serviço de transporte municipal. Prefeito, mas a gente vai ficar pagando essa empresa privada? Poxa vida, é assim? Não! Vamos assinar com essa empresa privada um contrato de concessão e de permissão. Essa empresa vai participar de um processo licitatório. Se ela for selecionada, a gente vai assinar um contrato com ela. Esse contrato de concessão vai falar o seguinte: empresa, a partir de agora você presta o serviço de transporte. Mas você vai ser remunerada não por mim, município. Quem vai te pagar é o usuário. As pessoas que estão entrando no ônibus, elas que vão te pagar.
E é assim que funciona a concessão. Essa também é uma forma de descentralizar, claro. O Estado, o município, está tirando das costas dele aquele serviço e está passando a execução daquele serviço para uma empresa privada. Ah, prof, descentralização, nesse caso, mediante delegação. Prof, me dá um macete para lembrar disso? Sim, gente, olha só. Macete, olha, macete. Outorga, olha o T grandão. T de torga é T de titularidade. Quando eu tenho uma descentralização mediante outorga, eu tenho uma situação em que o ente federado cria uma pessoa jurídica da administração pública indireta e repassa para ela, mediante outorga, a titularidade e a prestação do serviço. T de torga é T de titularidade. Ah, prof. Quando repassa a titularidade para uma entidade de administração pública indireta, é a seguinte situação. Quem é titular do serviço público tem que ser, o que, gente? O ente público. Seja ele administração pública direta, seja administração pública indireta. Outorga. Entendi, professora. Além disso, gente, descentralização mediante delegação. O E de delegação é de execução. É quando é transferido a execução de um serviço, no caso, mediante contrato para um particular. Prof, eu não vou esquecer mais. Não vou, não vai. Me fala se todo mundo pegou. Peguei, não peguei? Tá bom. Ponto importante. O que é órgão? Órgão, como eu falei com vocês, é uma unidade de competências. Pensa nos órgãos do corpo humano. Cada órgão do nosso corpo humano tem uma função diferente. Cada órgão tem uma função, uma unidade de competências. Entendi, professora. Entendi. Entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. Me fala se está todo mundo pegando. Entre os órgãos existe hierarquia. Prof, mas o INSS está subordinado à União? Uma entidade da administração pública indireta está subordinada à administração pública direta? Como é que funciona isso? Gente, não existe hierarquia nem subordinação entre pessoas jurídicas distintas. Eu não posso falar que o INSS está subordinado à União. Não posso. Quando a União criou o INSS, criou com autonomia, com personalidade jurídica própria. Não existe hierarquia e subordinação entre pessoas jurídicas distintas. Isso não existe. O que a União faz? A União faz um controle que a gente fala de controle finalístico. A União verifica se a finalidade pela qual o INSS foi criada está sendo cumprida. Esse é um controle finalístico ou supervisão ministerial. A União verifica se aquela instituição está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. Mas aquela entidade com personalidade jurídica própria não está subordinada à União. Tá bom? Entendi, prof. Entendi. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas instituições, cada uma das entidades da administração pública indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Me explica isso, prof. Me explica isso. Galera, primeiro ponto. Todas as entidades de administração pública indireta, elas foram criadas mediante lei. A lei automaticamente cria as autarquias e as fundações públicas que têm personalidade jurídica de direito público. A fundação, lembra, pode ser criada com personalidade de direito público ou personalidade de direito privado. A fundação que é criada com personalidade jurídica de direito público é uma verdadeira autarquia. Foi criada automaticamente pela lei. Está sujeita aos mesmos deveres e prerrogativas da autarquia. Agora, a fundação criada com personalidade jurídica de direito privado, essa, gente, está sujeita a um regime jurídico híbrido, misturado, público e privado. E vai ter a sua autorização de criação em lei. A lei vai autorizar a criação da fundação com personalidade jurídica de direito privado. A efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Prof, tá rápido, não tá? Tá rápido, não tá? Tá todo mundo pegando, não tá? Me fala aí. Quero ouvir de vocês. Me conte. Me conte. Tô pegando, não tô pegando? Como é que tá aí? Vou esperar vocês falarem. Manda mensagem, que eu gosto de mensagem, gente. Eu gosto de mensagem. Eu sou igual a vocês. Gosto de carinho, de atenção. A prof é igual a vocês, quero ouvir vocês. Tô pegando, não tá? Tá rápido, não tá? Entendi tudo, não entendi. Me conta aí. Me conta tudo. Tá correndo atrás pra eu pegar?
Que mais? Que mais, gente? Que mais? Solta o coraçãozinho. Vocês estão recebendo muito conteúdo gratuito, muito conteúdo incrível. Ai, então tá bom. Então tá bom. Vou caminhando mais no ritmo de vocês. Gente, quando a gente fala de administração pública indireta, eu falo das autarquias, das fundações, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Antes de falar de cada uma dessas entidades, eu quero que vocês entendam. Primeiro ponto. Todas elas são criadas por lei. Como assim? A lei automaticamente cria as autarquias e as fundações com personalidade jurídica de direito público e autoriza a criação das fundações com personalidade jurídica de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. Como assim, prof? Como assim, prof? Vamos lá. Quando eu falo de empresa pública, fundação com personalidade jurídica de direito privado e sociedade de economia mista, a lei vai falar assim: autoriza-se a criação da Petrobras. Mas a efetiva criação dessas entidades vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Como assim registro competente? Se eu estiver falando de uma empresa pública que presta serviço público, registro no cartório de pessoas jurídicas. Se eu estou falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, registro na junta comercial. Galera, o fato de que a lei cria essas entidades está todo em vermelhinho, responde a mais de 300 questões de prova. Toda página vem com as questões de prova que respondem aquele conteúdo. Então, sempre leu essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões que envolvem o conteúdo dessa página. A escrita é super simples, fácil, clara, cheia de exemplos, esquemas, e eu já te mostro o que é mais cobrado. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelho a mais de 300. Terminou de ler esse conteúdo? Responda algumas questões de prova sobre essa página. Assim você aplica o que você acabou de estudar, memoriza 3 vezes mais e fica na frente da sua concorrência. Você precisa de um material simples, poucas páginas para você esgotar o conteúdo mais rápido, mas que comprovadamente responde a todas as questões de prova dos últimos 11 anos, de nível médio e de nível superior. Ah, prof! Dito isso, entendi, prof. Segundo ponto que você tem que entender. Existem entidades da administração pública indireta que têm personalidade jurídica de direito público e personalidade jurídica de direito privado. Como assim, prof? Entidades com personalidade jurídica de direito público. A autarquia. A autarquia tem personalidade jurídica de direito público. Quer dizer que no mundo do direito, ela está sujeita às regras do direito público. O que é regra do direito público? Olha o nome. Regra do direito público são aquelas regras que o ente público, o ente estatal, o ente público tem que seguir. Tá bom, entendi, prof. Além disso, existem outras entidades que estão sujeitas ao regime jurídico de direito privado e público. Por quê? As fundações, por exemplo, podem ser criadas com personalidade jurídica de direito público e personalidade jurídica de direito privado. Quando a fundação tem personalidade jurídica de direito público, ela está sujeita às mesmas regras do direito público. Ela é uma verdadeira autarquia. Ela vai ser equivalente à autarquia, vai ser criada automaticamente pela lei. Quando eu estou falando de uma fundação que tem personalidade jurídica de direito privado, ela vai ter sua criação autorizada em lei. A lei autoriza a criação dessa entidade e a efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Quando eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista, eu lembro que elas têm personalidade jurídica de direito privado também. Estão sujeitas a regras do direito privado, mas também estão sujeitas a algumas regras do direito público, porque elas fazem parte da administração pública indireta. Então lembra disso. Tá bom, prof. Além disso, todas essas entidades são criadas com a finalidade de atender a coletividade. Todo mundo, né, gente, foi criado com a finalidade de atender o coletivo, atender a todos nós. Prof, mas e essa empresa estatal que lucra? Ela foi criada com a finalidade de lucrar? É claro que a Petrobras, ela pode e deve lucrar, né, gente? Mas não foi criada com esse intuito. Quem quer lucrar é o particular. O Estado, ele quer atender a coletividade. Prof, mas por que o Estado, então, vai explorar a atividade econômica? Porque existem algumas atividades que são de relevante interesse coletivo, que são muito importantes para a coletividade. Essas atividades, né, gente, vão ser também prestadas pelo Estado através das empresas estatais. Não foram criadas com a finalidade de lucrar, mas é lógico que elas também podem lucrar. Além disso,
Controle. Todas as entidades da administração pública indireta, elas estão sujeitas a um controle que a gente chama de supervisão ministerial. O ente federado que criou aquela instituição, ele vai fiscalizar e verificar se ela está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. O ente federado fica fiscalizando se ela está cumprindo a finalidade. Mas aquela instituição não está subordinada, né? Não está subordinada à administração pública direta. Eu não posso falar que a União, quando ela criou o INSS, ela se tornou o quê? Hierarquicamente superior ao INSS. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. O que a União faz frente ao INSS é verificar se o INSS está cumprindo a finalidade pela qual ele foi criado. É isso que a União faz, tá bom? Verificar se está sendo cumprida a finalidade da sua criação. Mas não há controle hierárquico entre pessoas jurídicas distintas. Tá bom, prof. Além dessas 4 entidades, eu também tenho que falar com você sobre as subsidiárias. A lei pode autorizar a criação de uma subsidiária. Uma subsidiária é uma empresa que vai atuar, o que, gente? De forma subsidiária junto a uma outra empresa estatal. Por exemplo, pode ser criada uma empresa subsidiária para ajudar a Petrobras a prestar as atividades dela? Pode. Pode ser criada uma empresa subsidiária que vai ajudar a Petrobras? Pode. Isso pode acontecer. Além disso, gente, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas instituições. A autarquia. A autarquia é a entidade mais cobrada nas provas de concurso. A autarquia, ela tem personalidade jurídica de direito público. No mundo jurídico das leis, ela está sujeita às regras do direito público. Regras do direito público, leis do direito público, são aquelas leis que regulamentam a atuação do Estado, do ente público. É tudo muito lógico, tá vendo? Então, as autarquias, elas prestam atividade típica do Estado. São entidades que têm personalidade jurídica própria, autonomia, pessoal próprio, respondem objetivamente pela conduta dos seus agentes, têm toda a autonomia, mas prestam atividades típicas do Estado. Dá um exemplo, INSS. O INSS é uma autarquia que tem autonomia. Existe um orçamento do INSS. O INSS também tem o quê? Seus servidores públicos. O INSS realiza um concurso público para provimento de cargos. Quem trabalha no INSS é aquele servidor que tem um cargo de provimento efetivo. O E de efetivo é E de estatuto, E de estabilidade. É aquela pessoa que depois de 3 anos de efetivo exercício, né, e uma avaliação satisfatória de desempenho, adquire a estabilidade. Quem trabalha no INSS são pessoas o quê? São servidores públicos estatutários. Além disso, se você está trabalhando no INSS, praticou uma conduta que não deveria praticar, uma conduta que ensejou um dano a um particular, gerou um dano a um determinado cidadão, quem responde pela sua conduta, quem indeniza aquele cidadão que sofreu dano é o INSS. O INSS se responsabiliza objetivamente pela conduta dos seus agentes. Quer dizer que, se um cidadão sofreu em razão da conduta de um técnico do INSS, o cidadão vai na justiça provar que sofreu um dano em razão da conduta daquele técnico e que há um nexo de causalidade. Tudo isso é responsabilidade objetiva. A gente vai estudar isso um pouquinho mais pra frente. Entendi, prof. Além disso, todas as prerrogativas do Estado, o INSS vai gozar, a autarquia vai gozar, inclusive da imunidade tributária que está na Constituição. O que é essa imunidade mesmo, prof? A União, os estados, Distrito Federal e municípios não vão instituir impostos frente ao patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Como assim? Estou no município de Belo Horizonte, a União tem um imóvel aqui. Esse imóvel, prof, frente a esse imóvel, a União tem que pagar o IPTU para o município de Belo Horizonte? Não. Por quê? Existe essa imunidade, que a gente fala que é imunidade tributária, mas é uma imunidade quanto aos impostos. Os entes federados não vão cobrar uns dos outros impostos. E a autarquia vai gozar dessa imunidade também. Então, se o INSS tem um imóvel aqui no município de Belo Horizonte, o INSS não tem que pagar IPTU para Belo Horizonte, beleza? Essa imunidade é uma imunidade que a gente fala que ela é tributária, mas é uma imunidade quanto aos impostos, tá bom? E a autarquia vai gozar disso também. Além disso, gente, prazo prescricional de 5. No direito administrativo, predominam-se os prazos de 5. Se for para você chutar, chuta 5. Chuta 5. Por quê? A maioria dos prazos de direito administrativo é de 5. 5 anos, 5 dias. Chuta 5, tá bom? Como assim, prof? Se a União tem uma dívida com você, ou o Estado,
ou município, essa dívida prescreve em 5 anos. E esse prazo prescricional também é extensível às autarquias. Ah, prof, meu Deus do céu. Olha aqui, tá de todo tamanho 5, para ninguém esquecer. Olha o que é mais cobrado, responde questão página a página, anota quantas questões você fez essa página, quantas que você acertou, para você ir acompanhando o seu percentual de desempenho. O livro é fininho, feito para você esgotar a matéria em 7 dias. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material. Todas as questões de nível médio e nível superior foram encaixadas no material. Não existe, tá bom? Não existe. Então tá tudo aqui. Não preocupa. Faça as questões, tá bom? Ah, você vai passar. Vamos lá. Espécies de autarquias. Galera, existem algumas espécies de autarquias que você tem que estudar para sua prova. Primeiro, autarquias em regime especial. São aquelas autarquias que tem um regime especial. Regime é de quê, prof? Regime, gente, é igual quando você quer emagrecer. Tem um monte de regra. Só pode comer salada, só pode comer ovo. Regime são regras. Regime especial são regras especiais. Por exemplo, as universidades públicas são autarquias em regime especial. Elas têm algumas prerrogativas especiais. Uma agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Calma que eu vou te explicar isso. Além disso, nós temos autarquias associativas, né? Que são aquelas situações em que os entes federados vão se unir para prestar um serviço de forma conjunta, né? O município de Belo Horizonte celebra um consórcio com o estado de Minas Gerais, que celebra um consórcio com a União. Esses entes consorciados vão o quê? Vão formar uma autarquia associativa. Isso existe? Existe. Calma que eu vou falar com você. Além disso, a autarquia de controle são aquelas autarquias que exercem o poder de polícia e fiscalizam o exercício de determinadas profissões. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre as autarquias em regime especial. Vamos falar sobre as universidades. A universidade, ela tem um regime especial, né? Ela tem regras especiais. Primeira delas, uma universidade, ela tem autonomia quanto à metodologia de ensino. A Universidade Federal define como que vai ser sua grade, como que vai ser a grade daquele curso. Tem autonomia da metodologia de ensino. Além disso, forma diferenciada de escolha dos dirigentes. Escolher o reitor da federal funciona assim. Os próprios membros da federal indicam alguns nomes que vai ser o quê? Aí vai ter uma eleição para escolher aquele reitor. E aquele reitor não vai perder o cargo de qualquer forma. Só vai perder o cargo em razão de decisão judicial ou processo administrativo. Ou seja, ele tem uma certa estabilidade. Isso é regras especiais da universidade. Agora, além delas, a gente tem a autarquia em regime especial, que é a agência reguladora. O que acontece? Ao longo da década de 90, houveram muitas privatizações. O Estado foi ficando muito grande e falou, meu Deus do céu, não conseguimos prestar esse tanto de serviço de forma eficiente. Vamos privatizar a prestação de alguns serviços. E aí surgiram essas várias empresas privadas que prestam serviços públicos. Por exemplo, empresas concessionárias permissionárias de transporte aéreo. Quem presta o transporte aéreo no Brasil é a Latam, é a Gol. São as empresas de transporte aéreo. Prof, mas essas empresas são tudo empresa privada, né? O Estado foi lá e passou para elas essa atividade, mas não tem ninguém fiscalizando, não? Tem. Existe uma agência reguladora. A agência reguladora é uma autarquia que tem um regime especial. Exemplo da agência reguladora, a ANAC. A ANAC regulamenta como que o serviço de transporte aéreo vai ser feito. Ela faz essa regulamentação. Ela é uma agência reguladora. Pontos diferenciados dessa agência reguladora que tem um regime de regras especial. Primeiro, forma diferenciada de escolha do seu dirigente. Quem escolhe o dirigente da ANAC é o presidente, mediante a aprovação do Senado. E esse dirigente vai cumprir um prazo de mandato certo. Ou seja, só vai sair do cargo mediante decisão judicial, processo administrativo disciplinar ou renúncia. Senão ele fica no cargo. Beleza. Esse dirigente, gente, depois que ele sai do cargo, vamos dizer que o dirigente da ANAC saiu do cargo. Ele já pode ir trabalhar na Latam, na Gol, na Azul? Não pode. Porque ele tem muita informação privilegiada. Ele não pode sair do cargo de dirigente e já trabalhar em uma das empresas que foi regulamentada
pela agência reguladora que ele era dirigente. Não pode. Ele tem que cumprir um período de quarentena. Durante esse período, ele continua recebendo o salário de dirigente daquela grande agência reguladora, mas não pode prestar serviço a nenhuma das empresas que foi regulamentada por aquela agência. Beleza? Além disso, gente, regime estatutário. Quem trabalha nas agências reguladoras são aquelas pessoas que fizeram concurso público, que têm um vínculo estatutário com o Estado, que após 3 anos de exercício se tornam estáveis, tudo isso. E além disso, as agências reguladoras têm 3 funções básicas. Primeiro, regulamentar a prestação do serviço. É a ANAC que regulamenta como que vai ser prestado o serviço de transporte aéreo. Além disso, função executiva, executar a fiscalização da prestação do serviço. E além disso, função judicante, julgar questões administrativas, né? Então, se a Gol está com dúvida se ela pode ou não pode fazer alguma coisa, ela vai encaminhar um pedido para a ANAC. E a ANAC vai julgar aquele pedido administrativamente. Beleza. Além disso, nós temos, além das agências reguladoras, das universidades, nós temos também a autarquia fundacional. Existem o que, gente? Fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, que estão sujeitas às regras do direito público, que são verdadeiras autarquias fundacionais. A gente já falou sobre isso. E temos também as agências executivas que pode cair na sua prova. O que acontece? A agência executiva é uma autarquia comum que celebrou com o ente federado um contrato de gestão. Mediante a assinatura desse contrato de gestão, ela vai ter o quê, gente? Ela vai ter mais orçamento e vai ter que cumprir um plano de reestruturação. Vocês estão vendo que cada página do material é explicada em áudio. Além de ser fácil a escrita, você também pode escutar em áudio. Ah, galera. Beleza, prof, me explica isso. O que acontece, gente? Por exemplo, digamos que a gente tem o Inmetro. O Inmetro é uma autarquia. O Inmetro não está atuando de forma eficiente. Está uma ineficiência só. A União, vendo isso, ela fala o seguinte: oi, Metro, vem aqui, vamos assinar um contrato. Você vai assinar comigo um contrato de gestão. Mediante a assinatura desse contrato, você vai ganhar mais orçamento, autonomia, mas você vai ter que cumprir um plano estratégico de reestruturação para se tornar eficiente, Inmetro. É assim que funciona, Inmetro. Tá bom, Inmetro? E é assim que funciona. E aí que surge a agência, a autarquia como uma agência executiva. A agência executiva nada mais é do que uma autarquia comum, que estava ineficiente, que vai celebrar um contrato de gestão e vai ganhar mais autonomia, mais orçamento, mas em contrapartida tem que cumprir um plano de reestruturação. Beleza. Dito isso, prof, para a gente fechar a autarquia, eu quero falar com você sobre associações públicas. A associação pública é aquele consórcio, né, que é celebrado pelos entes federados. Os entes federados, o município de Belo Horizonte, pode se unir ao estado de Minas Gerais, que pode se unir à União, formando um consórcio. Esse consórcio, essa associação, vai prestar um serviço de forma o quê? Compartilhada, com a ajuda dos 3 entes, correto? E formaram juntos uma autarquia. Essa autarquia vai fazer parte da administração pública indireta do município, do Estado e da União. E essa autarquia vai prestar esse serviço com a ajuda, então, dos 3 entes, correto? Essa associação pública é uma autarquia, viu, gente? Foi criada com personalidade jurídica de direito público, uma autarquia que nada mais é uma autarquia oriunda de um consórcio firmado pelos entes federados para prestar um serviço de forma conjunta, uma gestão associada de um determinado tema, um determinado assunto. Beleza. Prof, continua falando com a gente pra gente ter essa matéria toda juntinha numa aula só. Fundações, galera. Falei das autarquias, falei muito. Agora que eu falo das fundações. As fundações, você, eu, nós podemos ter uma fundação. Um dia a prof quer ter uma fundação. A Xuxa tem uma fundação. Como é que funciona esse negócio de fundação? Fundação é quando você destina uma parte de um patrimônio para uma finalidade específica. Só que nesse caso eu estou falando de uma fundação que faz parte da administração pública. Essa fundação ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Nas fundações que têm personalidade jurídica de direito público, eu estou falando de uma verdadeira autarquia. Nesse caso, quem trabalha aqui nessas fundações, servidor público estatutário, que fez concurso, que vai adquirir a estabilidade. Os bens dessa autarquia, dessa fundação com personalidade jurídica de direito público, são bens o quê? Públicos, impenhoráveis, inalienáveis, né? Alienabilidade condicionada a algumas condições, são bens públicos. E posso ter também a fundação
pública com personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, essa fundação aqui está sujeita a regras do direito privado, personalidade de direito privado. Mas ela faz parte da administração, ou seja, ela também tem que seguir regras do direito público. Os bens dessa fundação não são bens públicos, salvo aqueles bens que estejam atrelados à prestação de um serviço, que vão gozar de impenhorabilidade, de algumas prerrogativas dos bens públicos. Os bens dessa fundação não são bens públicos, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ai, prof, entendi. Fundação, basicamente isso que vai cair, viu, gente? É muito simples, muito fácil. Se cair alguma questão, solta o print aí, com esse resuminho aqui de fundação, que é tudo que você precisa. Tudo que você precisa tá aqui. Beleza. Empresa pública e sociedade de economia mista é um tema mais cobrado. O que acontece? Empresa pública e sociedade de economia mista são as empresas estatais. Como eu falei com vocês, as empresas estatais podem ser criadas para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. Quando eu tenho uma empresa pública criada para prestar serviço público, ela vai ter o quê, gente? Ela vai ter o registro dos atos constitutivos dela no cartório. Quando eu tenho uma empresa pública que presta atividade econômica, o registro dos atos constitutivos vai se dar na junta comercial. Prof, quem é que trabalha nessas empresas estatais? Quem prestou concurso. Mas concurso, prof, como assim? Servidor público estatutário? Não. Quem presta concurso e celebra contrato de emprego. Sim. Se você quiser trabalhar na Petrobras, você vai ter que fazer concurso. Quando você passar no concurso, você não vai ter vínculo estatutário, você não vai adquirir estabilidade, você vai celebrar um contrato de emprego com a Petrobras, tá bom? Vínculo empregatício, regido pela CLT, pelas leis, consolidação das leis trabalhistas, pessoal. Lembrando que todas essas entidades que têm, né, quando eu falo de empresa estatal, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Elas vão estar sujeitas a regras do direito privado e algumas regras do direito público, porque elas fazem parte da administração. Nossa, prof, é muita coisa. Além disso, as empresas estatais não podem falir. Por quê? Não seria nem viável aplicar um regime de recuperação judicial para elas. Elas não podem falir, não se aplica o regime de falência, as regras de falência às empresas estatais. Além disso, gente, elas vão explorar a atividade econômica somente em situações em que aquela atividade econômica esteja ligada a relevante interesse coletivo e imperativo ligado à segurança nacional. Todas elas criadas com a finalidade de quê, gente? De atender a coletividade. Prof, mas a Petrobras não tem a finalidade de lucrar? Claro que tem a finalidade de lucrar. Também visa o lucro. Mas a criação da Petrobras não se deu porque o Estado quer lucrar. Quem quer lucrar é o particular. A criação da Petrobras se deu porque ela está ligada a um relevante interesse coletivo, a uma atividade de grande interesse nacional, ligada à segurança nacional também. Ou seja, a criação daquela entidade não foi em razão do lucro, mas é claro que ela pode sim lucrar. Quais são as diferenças entre essas entidades? Gente, quando eu falo de empresa pública, o capital é 100% público, 100%. O dinheiro envolvido lá é 100% público. Pode ter uma empresa pública que é 50% do Estado, 50% da União? Pode. Dinheiro todo público, mais de 2 entes federados diferentes? Pode. Na sociedade de economia mista não funciona assim. 51% do capital é público, o restante é capital privado. Não necessariamente nessa proporção. Mas, ou seja, você pode, por exemplo, investir na Petrobras. Você pode comprar ações da Petrobras. Você pode ser um pouquinho dono da Petrobras. O capital de uma sociedade de economia mista é misto, público e privado. Além disso, gente, forma jurídica. A sociedade de economia mista só vai ser criada na forma jurídica de sociedade anônima. Sociedade anônima, então. Então, a Petrobras é uma sociedade anônima. As empresas estatais, as empresas públicas podem ser criadas sob qualquer modalidade das empresas que existem no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, deslocamento de competência. Gente, compete à Justiça Federal julgar as ações em que a empresa pública é parte. Na sociedade de economia mista não vai ter esse deslocamento. Basicamente, são essas as diferenças. Semelhanças, galera. As empresas estatais não gozam de nenhuma prerrogativa
pública não gozam, por exemplo, de imunidade de impostos. Não, porque elas vão estar muitas vezes atuando o quê? Explorando uma atividade privada, uma atividade econômica, em concorrência com o particular. Se uma empresa pública tem imunidade de imposto, o particular que está atuando naquele mesmo setor vai quebrar. É injusto concorrer, né, uma empresa estatal concorrendo com o particular e tendo ela imunidade de imposto. A carga tributária é grande, gente, é bem grande. Então, não existe o quê? Prerrogativa pública, não existe imunidade quando eu falo de empresa estatal. Além disso, elas estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Como elas fazem parte da administração, é claro que elas utilizam muito recurso público, o Tribunal de Contas também vai fiscalizar os contratos, toda a atuação dessas entidades. Os bens das empresas estatais não são bens públicos. Agora, aqueles bens que estão ligados diretamente à prestação de serviço público e são dessas entidades, gozam de algumas prerrogativas dos bens públicos, como a impenhorabilidade. Quem trabalha nas empresas estatais? Empregados públicos que passaram num concurso público, mas que vão celebrar com aquelas instituições contratos de emprego. Não tem estabilidade para empregado público. Combinado? Além disso, elas não vão ter nenhum tipo de privilégio fiscal, não vai ter imunidade de imposto, salvo uma situação que beneficiou todo mundo. Todas as empresas desse setor, públicas e privadas, da administração pública indireta ou de particulares, vão gozar dessa prerrogativa fiscal, desse desconto fiscal, dessa isenção. Aí sim, elas vão gozar também. Galera, essa aula tá super completa, super objetiva. Assistam 1, 2 vezes para você pegar, mas o conteúdo mastigado tá aqui. O poder que você tem, videoaula, tem muita videoaula boa aí. Muita videoaula. No YouTube tem 1 milhão de videoaulas. Isso e nada é a mesma coisa. Você vai ter tempo para assistir 1 milhão de videoaulas? Vamos dizer que você tenha tempo para assistir 1 milhão de videoaulas. Você consegue lembrar? Você não consegue lembrar. O seu grande poder está aqui no material. Ele foi mastigadinho, menos páginas, com tudo que você precisa memorizar. Um dia antes da prova, dá uma lida no que está colorido. Lê só o que está colorido. O que está colorido em vermelho responde a 300 questões de prova. O que está em verde a 100 questões. E o que está em amarelo a mais de 200 questões. Lê só o que está colorido. Você já leu, já respondeu questão página a página, já escutou a explicação em áudio de cada página. Antes da prova, você vai ler só o que está colorido. E você vai gabaritar. Gabaritar. Combinado? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.